nossa irmã de Jales, todos já conhecemos, da Casa Espírita Benedita Fernandes. Vamos entrar em sintonia, vibrando amor, que Jesus nos abençoe. Você fica à vontade. Obrigada. É que você... Tá. Aí esse é para filmar e esse é para ouvir aqui. Obrigada. Boa noite a todos. Com bastante alegria eu recebi o convite para estar nessa casa mais uma vez, para que nós possamos estudar juntos essa doutrina tão consoladora que vai ampliando os nossos horizontes com os novos conhecimentos que vai nos trazendo e assim nos convidando a sermos a cada dia um pouquinho melhores. Então, nesses instantes que vamos passar hoje juntos aqui, pedimos que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar em todos os corações. Se eu chegasse aqui esta noite e olhasse para cada um de vocês e soubesse o nome de cada um e dissesse assim: olá, meu irmão, boa noite, ser de luz. Como vai, ser de luz? Será que mudaria alguma coisa em nosso coração, em nossa percepção intelectual, quando alguém nos saudasse dizendo o nosso nome e dizendo: olá, ser de luz? Muda muito. Muda imediatamente a nossa maneira de nos percebermos, porque nós passamos a ter a consciência imediata de que somos seres eternos, imortais. E então, quando nós saudamos alguém, lembrando essa pessoa que ela é, antes e acima de tudo, um ser de luz, eu estou valorizando a essência. E essa roupa física, momentânea, que sofre a impermanência da matéria, completamente mutável e efêmera, fica em segundo plano, porque o ser de luz que eu sou e que cada um de nós é, passa a preponderar, a ficar em primeiro plano. E então nós vamos perceber que com essa simples saudação, nós entendemos que somos lucigênitos, ou seja, nascidos ou gerados na luz ou pela luz. Isso nos é afirmado na questão 88 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos venerandos se eles têm uma forma determinada, limitada, constante. E os espíritos respondem ao Kardec: aos vossos olhos, não. Ou seja, aos nossos olhos físicos, de carne, de matéria, o espírito não tem uma forma determinada, limitada. Mas eles completam dizendo: mas aos nossos olhos, sim. Então, aos olhos espirituais, o espírito tem uma forma determinada. E aí eles completam dizendo: eles são, se o quiserdes, uma flama, um clarão, uma centelha etérea. Ou seja, uma faísca, uma labareda, luz. Então nós somos espíritos momentaneamente carregando uma veste física. Mas se somos espíritos, somos seres de luz. Seguimos com essa chama que o nosso corpo físico não consegue ocultar, não consegue apagar. E foi assim que Jesus apontou ou denominou os seus discípulos quando disse: vós sois a luz do mundo. E Jesus só nos falava a verdade. Então, em essência, nós somos seres de luz. Então, ao saudar alguém dizendo boa noite, ser de luz,
ao me considerar um ser de luz e a considerar todos os outros meus irmãos como seres de luz também, eu passo imediatamente da dimensão material para a dimensão espiritual. E assim os meus problemas materiais passam a ter a dimensão que eles realmente têm. Passam a ser passageiros. Ou seja, tudo vai passar. E aí nós temos aqui uma menor importância, porque tudo aquilo que hoje nos perturba vai passar. O que vai continuar, o que será perene, vai ser o nosso ser de luz. Aquela chama que nós conseguimos manter em nosso íntimo, fazendo ela vibrar de acordo com o que sentimos e com o que pensamos. Então assim eu vou dando valor para o que é permanente, para o que é real, porque é de onde viemos e para onde vamos que seguiremos como espíritos imortais. E isso vai permanecer. Então, na verdade, nós só vamos continuar levando daqui o que é a nossa verdadeira propriedade. Como nos diz o próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Os conhecimentos adquiridos, a nossa inteligência e as nossas qualidades morais, ou seja, as nossas virtudes. Isso sim eu vou conseguir carregar daqui para o plano espiritual. E Emmanuel nos fala um pouco sobre isso no livro Fonte Viva, no capítulo 105, intitulado Sois a Luz. Então ele inicia com uma pequena citação do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 14, que é uma fala de Jesus que diz: vós sois a luz do mundo. E aí Emmanuel diz em seguida: quando o Cristo designou seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade sobre a terra. Então, quando Jesus disse isso e indicou cada um dos seus alunos, dos seus discípulos, daqueles candidatos a apóstolos que o seguiam, como seres de luz, ele colocou imediatamente neles uma pressão. Eles passaram a ter uma certa responsabilidade, que Emmanuel diz aqui, tremenda responsabilidade na Terra. Então, o que acontece? A consciência desperta, que já não ignora que é luz, precisa modificar-se. Precisa passar a comportar-se conforme já sabe, porque agora não ignora mais. Então, quando eu sei que eu sou um ser eterno, imortal, a minha consciência se aprofunda ou se amplia, e nesse momento a minha responsabilidade aumenta, porque eu passo a ter que exigir de mim uma nova postura. Porque nós passamos a ter a responsabilidade de nos iluminarmos e de mantermos a nossa luz acesa e ainda por cima fazê-la crescer. Então, quando a gente dá uma vela para uma pessoa segurar e essa chama da vela está acesa, a gente diz: segura essa vela para mim e vá caminhando até a porta. Se eu andar muito rápido, eu vou fazer essa chama apagar. Então, provavelmente, com o ar do ar-condicionado ou do ventilador, eu vou ter que colocar a mão para proteger a chama dessa vela, para que ela chegue até a porta e eu carregando isso, ela chegue acesa. Então, manter a chama acesa não é fácil. Exige esforço, exige trabalho. E aí Emmanuel continua dizendo: a missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. Então vamos analisar um pouquinho esses verbos que Emmanuel escolheu aqui para nos falar da missão da luz. Qual a função, o objetivo dela principal, né? Ele fala varrer sombras.
clarear caminhos, salvar vidas. Se a gente buscar uma definição para clarear, nós temos lá tornar claro, tornar-se lúcido, fazer-se compreensível, varrer sombras. Pensemos nesse verbo varrer. Ele não colocou iluminar sombras, ele colocou varrer. Alguém já viu alguma pessoa varrer sentada? Alguém já viu alguém com a vassoura varrendo assim, sentado? É possível? Não. Varrer é uma ação enérgica. Eu fico em pé, eu agarro a vassoura com as duas mãos e eu tenho que empurrar. E normalmente a gente varre onde há sujeira. Eu não vou varrer empurrando onde não há sujeira. Então é uma ação forte, enérgica, de empurrar para longe a sujeira que não me convém, que eu não quero mais. Então olha o verbo que ele usa, varrer sombras. E salvar vidas. Salvar é tirar ou livrar alguém ou a si mesmo do perigo, das dificuldades, é resgatar. E a missão da luz é tudo isso, clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. E aí ele diz que essa missão invariavelmente, quer dizer, invariavelmente é sempre vai existir um combustível para que a luz permaneça acesa. Então ele fala, a chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E aí nós podemos pensar em outras formas de iluminação. O fogo consome a lenha ou o carvão. O lampião a gás e a chama do fogão comum consomem o gás. A vela consome o pavio e derrete a parafina. Então, algo é gasto. A chama, a luz se mantém à custa de um combustível. E aí nós podemos refletir, qual é o nosso combustível para que a nossa luz se mantenha acesa e ainda aumente? Qual é esse combustível? Então nós podemos pensar em muitas coisas, né? A fé, o amor, a boa vontade, a humildade, a disposição, o meu tempo, a minha energia, a minha inteligência, o meu suor, às vezes as minhas lágrimas, o meu sorriso. O que é que faz manter a minha luz acesa, vibrando e capaz de expandir-se? E aí ele continua dizendo, e a claridade seja do sol ou do candelabro. Então ele coloca a claridade do sol, que é a luz maior que nós conhecemos, que ilumina a tudo e a todos, indistintamente, incondicionalmente ao mesmo tempo. E aí ele volta, ou seja do candelabro, né? Aquele pequeno suporte de uma vela mínima, quer dizer, uma luz gigantesca, muito forte, ou uma luz pequenina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Quando acaba a energia elétrica e a gente diz, faltou luz, nos dá uma tristeza. E quando eu era criança faltava muito a luz, qualquer ventinho, qualquer chuva fazia com que a luz acabasse. Então em uma gavetinha bem perto da porta da cozinha, quando a gente vinha da sala, tinha lá uma vela e um fósforo, porque a gente tinha que tatear no escuro para acender logo a primeira vela, porque não existia lanterninha do celular. Não tinha nenhuma outra luzinha, a não ser que a gente mantivesse uma lanterna sempre próxima. Mas o problema de ter a lanterna sempre próxima é que a pilha poderia perder a validade e vazar e estragar aquela lanterna.
Então a vela e o fósforo era garantia de que se faltasse luz, logo a gente acendia a velinha tateando assim na primeira gavetinha da cozinha. E aí a gente acendia a vela e imediatamente buscava um pires ou uma superfície retinha para pingar um pouquinho da parafina e fixar a velinha em pé. Aí a gente colocava a vela em um lugarzinho mais alto, né? Sobre a geladeira, e a cozinha já ficava iluminada. E ficava todo mundo ali esperando a luz voltar. E quando a luz voltava era uma alegria. Como a gente morava em cidade pequena, as janelas abertas, as cercas baixas, a gente ouvia todo mundo bater palma quando voltava a luz. Os vizinhos gritavam, oh, voltou! E batiam palma. Era uma alegria. E hoje nós temos cada vez mais a tecnologia nos auxiliando, é difícil faltar luz. E nós não percebemos que estamos aqui nos vendo em plena noite por causa desse bem que nós temos, que é a energia elétrica, que nos permite isso. Então a luz simboliza esclarecimento, orientação, processo educativo, capaz de nos transformar para melhor. E quando passamos a compreender, a entender melhor o que está acontecendo em nossas vidas, pela perspectiva espiritual, nos tranquilizamos, nos sentimos consolados. E quanto a essa questão que Emmanuel usa no final da frase, né? Tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece, seja a claridade do sol ou o candelabro. Essa palavra resplandece nos faz refletir sobre a lâmpada. Se nós pensarmos naquela lâmpada incandescente da minha infância, com aquele bulbo redondinho, a gente chegava pertinho da lâmpada, tocava assim no interruptor do abajur, não acendia. Aí a gente desroscava a lâmpada, pegava ela bem de pertinho assim, e lá tinha uma hastezinha, né? Que ligavam 2 filamentos bem pequenininhos. Se a gente olhasse aqueles filamentos e eles estivessem soltos, a gente dizia, a lâmpada queimou. Só que quando a lâmpada estava boa, a gente ligava ela e aqueles 2 filamentos mínimos traziam a luz e ela se espalhava muito além daquele bulbo de vidro. E se ela tivesse ainda a cúpula do abajur em volta dela, ela se espalhava além da cúpula do abajur. Então a nossa luz também se espalha além do nosso corpo físico. Ela não fica encerrada, presa dentro dessa carne, dessa matéria. Ela se espalha. E ela tem condições de tocar o outro sem nenhuma palavra. Só com o que eu consigo fazer emitir, fazer sair de mim com o que eu sinto e o que eu penso. Então ela vai além, ela ilumina tudo que está à sua volta. E é por isso que no plano espiritual nós não conseguimos mascarar, fingir, esconder. Ou nós somos luz ou não somos. E aí então isso os seres queridos que nos acompanham podem ver e também os nossos obsessores podem ver. O tamanho da nossa chama, o tamanho da nossa luz. E aí Emmanuel segue dizendo, se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição em doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Então, disposição de doar nossas forças na atividade incessante, quer dizer que não cessa, que não para, na atividade incessante do bem. E para a gente entender um pouco sobre essa questão de nos compenetrarmos nessa disposição de doação incessante na atividade do bem, existe uma historinha bem interessante
nesse livro Conte Mais. Ele é uma série composta de 4 volumes destinados à evangelização infanto-juvenil. E esse volume 4 é para os jovens, as crianças com mais idade, porque ele traz biografias, histórias de vida. Então são 4 volumes de histórias bem interessantes. E essa nos fala sobre Vital Brasil. Desde pequeno, Vital Brasil tinha a grande e nobre ambição de ser um médico. Mas como era de família muito pobre, sempre estudou com enorme esforço. Estudava e trabalhava, por isso ele era ainda bem jovem e já tinha, em São Paulo, tinha sido trabalhador braçal, condutor de bonde e tipógrafo. Aos 20 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro a fim de cursar lá a faculdade de medicina. Nessa ocasião, ao pretender um emprego para poder custear seus estudos, ouviu uma frase arrasadora: quem é pobre não deve estudar. O valente jovem não se deixou abater e, num brado de revolta, exclamou: vocês estão enganados! Quem é pobre pode estudar e vencer. E eu hei de vencer sozinho. E um dia vocês hão de ouvir falar no nome de Vital Brasil. E assim foi. Poucos anos mais tarde, já médico, o doutor Vital Brasil viajava para a então cidadezinha de Botucatu. A caminho, parou na casa de um sertanejo para descansar um pouco e ali soube de um triste acontecimento. O filho do sertanejo havia morrido em consequência da picada de uma cobra venenosa. A notícia desse fato impressionou de tal modo o jovem médico que, se instalando em Botucatu, construiu seu consultório e desde logo tomou providências para iniciar estudos sobre o efeito do veneno das serpentes. E ele, que até ali jamais havia visto de perto uma cobra, encomendou e recebeu a primeira de uma série de milhares que viria a estudar tempo afora. Passaram-se alguns anos e o nome de Vital Brasil começou a projetar-se no país. Como médico sanitarista que era do estado de São Paulo, tratava da saúde pública com devotamento e carinho. E foi nessa época que fez parte do grupo de fundadores do Instituto Butantan, hoje de grande fama por suas pesquisas e experiências científicas. No Instituto Butantan, o notável médico prosseguiu e concluiu suas experimentações sobre o soro antiofídico, o remédio que viria a combater a morte causada por veneno de cobra. Mas teria de comprovar a sua descoberta. Por isso, num congresso médico realizado no Rio de Janeiro, Vital compareceu levando consigo cobras venenosas e soros específicos para fazer uma demonstração extraordinária. Na presença de todos naquele congresso, extraiu o veneno de uma cascavel e injetou em quantidades iguais em 4 pombos de peso igual e da mesma idade. Logo após a inoculação do veneno, explicou para a plateia que iria aplicar o soro antiofídico apenas em 2 pombos. E então, esses 2 permaneceriam vivos, enquanto os outros 2, que também haviam recebido o veneno da cascavel, morreriam. Os participantes do congresso foram para outras salas assistir outros experimentos até aguardar o momento da volta para assistir a experiência de Vital Brasil. Horas mais tarde, quando voltaram ao recinto para verificar o resultado da experiência, todos ficaram admirados. Oh, os 4 pombos estão mortos, diziam. O soro de Vital Brasil falhou.
Oh, que fracasso! Comentavam todos. Ouvindo os sussurros e as vozes que o criticavam, Vital Brasil avançou pela sala profundamente chocado. De fato, sobre a mesa de experiências, os pombos estavam imóveis, amontoados uns sobre os outros. O valoroso médico então caminhou até a mesa e, dentro do silêncio da plateia incrédula, gritou, agitou os braços e, de repente, deu-se o inesperado. 2 dos 4 pombos, acordados do sono em que estavam, voaram pela sala. E então uma estrondosa salva de palmas encheu de festa aquele recinto. O soro de Vital Brasil acabava de ter uma confirmação pública espetacular e comovente em um congresso científico na cidade do Rio de Janeiro. Talvez naquele momento o vitorioso médico se lembrasse da afirmativa que havia feito aos 20 anos naquela mesma cidade. Quem é pobre pode estudar e vencer, e hei de vencer sozinho. E foi o que de fato aconteceu. O nome de Vital Brasil tornou-se mundialmente conhecido e respeitado, não só pela famosa descoberta do soro antiofídico, mas ainda por outras tarefas científicas realizadas com pleno êxito. Então, o que a gente vê aqui? Uma pessoa compenetrada, e aí nós percebemos que a palavra compenetrar é comover-se intimamente, persuadir-se, convencer-se. Eu mesma estou convencida, porque a minha consciência já está atuando nesse sentido. Então, compenetrados da lição do Cristo, nós, querendo acompanhá-lo, temos a disposição de doar nossas forças na atividade incessante do bem, como fez esse homem Vital Brasil, colocando toda a sua vida a serviço de pesquisas, que contribuiu tanto para que a vida de muitas pessoas fossem poupadas a partir da descoberta do soro antiofídico. E aí então Emmanuel continua dizendo que cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Como é ruim quando a gente toca o interruptor e a lâmpada não acende, né? E hoje em dia são esses plafons, essas lâmpadas de LED, nem sempre a gente consegue trocar sem um eletricista ou alguém técnico que entenda. E a gente fica triste porque aquele cômodo da casa à noite não pode ser usado. Então, muitas vezes, para que a lâmpada se acenda, nós vamos ter que gastar de nós mesmos. Como diz o Emmanuel, cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta. Então eu tenho que renunciar, sacrificar. Hoje, todos vocês que estão aqui sacrificaram o lazer, o convívio de estar em casa com seus familiares para estarem aqui. Renunciaram e estão aqui, fazendo a lâmpada aumentar a sua luz. Muitas vezes nós não conseguimos ter esse espírito de sacrifício e nós vamos utilizando a palavrinha mas. Eu queria ir, mas eu ainda não estou aposentada. Eu queria ir, mas eu tenho meus filhos pequenos. Eu queria ir, mas tenho que preparar o jantar do meu esposo. Nós temos que utilizar essa palavrinha mas de uma maneira bem mais positiva, que nos ajude a fazer brilhar a nossa luz. Então seria usarmos esse mas, por exemplo, assim: eu tenho vergonha de ir à casa espírita porque eu não conheço ninguém lá. Aí a gente usa o mas é indo e frequentando que eu vou conhecer a todos e fazer amigos. Ou, por exemplo, eu sou tão imperfeita
mas eu vou prosseguir fazendo a minha reforma íntima e dando o meu melhor. Ou ainda, eu sei tão pouco. Alguém às vezes nos convida para fazer a prece e a gente diz, mas eu sei tão pouco, e a gente põe, mas vou me organizar, vou ler um pouco mais, vou fazer com dedicação, e a gente consegue. E aí Emmanuel diz, busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Vamos nos fazer uma pergunta: em que momento da minha vida e para quem eu ofereço o meu melhor? Vamos pensar. Quando eu ponho o meu melhor sorriso, quando eu penteio o meu cabelo da melhor maneira, para quem eu dou o meu melhor? Principalmente em termos de essência. Quando eu coloco mais amor naquilo que eu estou fazendo, mais vontade, quando eu foco meu pensamento todo ali, eu estou completamente presente. Em que momentos e para quem eu dou o meu melhor, eu me entrego. Busquemos o Senhor oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo auxiliando indistintamente. Então, muitas vezes, nessa questão de oferecer o meu melhor, nós temos que colocar o nosso pensamento e o nosso sentimento envolvendo o outro numa aceitação de amor, de carinho, de alegria, de indulgência. Muitas vezes a pessoa chega pela primeira vez na casa espírita e nós não conseguimos envolvê-lo com esse nosso melhor. Às terças-feiras na nossa casa nós temos um curso de reforma íntima que a Mariângela Manfrim nos traz. E ela faz as apostilas manuscritas e depois faz um xerox e nos entrega aquelas cópias. E uma colega nossa pediu para ela se poderia digitar essas apostilas. E aí a colega está sempre no nosso trabalho do pão. Às sextas-feiras nós temos um trabalho em que fizemos 250 pães que são distribuídos gratuitamente no sábado às famílias carentes. E essa nossa colega coordena esse trabalho do pão e às vezes chegam pessoas novas no trabalho. E ela nos contou que já tinha feito o curso de reforma íntima, tinha lido aquela apostila, mas a ficha só caiu, ou seja, ela só tomou consciência do seu comportamento no momento em que foi digitar a apostila. Porque falava lá de nós aceitarmos o outro com o pensamento, não só com palavras vãs, aceitar de alma. Então ela percebeu que às vezes a pessoa chegava e ela já não falava, não criticava em voz alta. E a pessoa fazia aquele pãozinho assim, enrolava todo torto, um pão feio. E ela ficava olhando aquele pão e pensava assim, nossa, esse pão vai ficar que nem um chinelo velho depois de assado. Olha o jeito que essa pessoa está amassando esse pão. E aí ela percebeu que aquele pensamento no plano espiritual é a essência, é visto, é percebido. E se a pessoa que está ali é um espírito, a pessoa também percebe a vibração de crítica, de falta de aceitação, de acolhimento, falta de indulgência. Então nós temos que dar o nosso melhor. Então nós temos que olhar para o outro e pensar assim, você é querido, que bom que você veio, eu bem te quero, eu estou feliz com a sua presença, é ótimo que você esteja aqui para ajudar, você é importante para mim como você está. Porque a pessoa que chega na casa espírita, ela chega daquele jeito, ela só vai crescer participando, estudando, pondo a mão na massa. E como é que a gente diz tudo isso para a pessoa? Com uma linguagem mundial, universal, que todo mundo entende. Assim, ó. Só assim. E aí eu vou sorrir não só com os lábios, eu vou sorrir com o corpo inteiro.
com o meu pensamento, com o meu coração. Que bom que você veio. E muitas vezes nós centralizamos tanto as nossas funções que nós temos medo de perder. E o outro chega para nos ajudar e a gente diz, não precisa, deixa que eu faço, vai fazer outra coisa. A gente tem medo de perder a posição. E é o contrário, se eu estou varrendo e o outro chegou hoje, você quer a vassoura? Pode varrer. E aí a gente fica assim olhando, ele vai dizer, nossa, nem arredou a cadeira para varrer. Então, mudar o pensamento, dizer que bom que ele veio e já agarrou a vassoura no primeiro dia. Com o tempo ele aprende a varrer. Sigamos-lo auxiliando indistintamente. Nós sempre temos como dar o nosso melhor. E tem uma historinha muito interessante de uma senhora que trabalhava num bazar. Aqueles bazares da Pechincha que muitas casas espíritas têm. E ela trabalhava no bazar e numa tarde que não tinha ninguém no bazar, entrou uma moça. E essa moça, ao entrar pela porta, deixou a senhora completamente constrangida, porque a moça era obesa mórbida, muito grande. E aquela senhora trabalhava no bazar há muito tempo. E ela tinha certeza que ali não tinha nenhuma peça de roupa que iria servir naquela moça. E ela pensou, ai meu Deus, que coisa constrangedora. Essa moça vai me perguntar se tem alguma coisa para ela, vai olhar as araras e não vai achar nada. E realmente a moça foi olhando as araras, foi olhando e passava de uma e de outra, até que ela chegou perto da moça e disse, boa tarde, eu posso ajudar? E a moça disse, ai, eu vim aqui procurar alguma roupa para mim, mas eu acho que não tem nada aqui que me sirva. Ai, acho que a senhora não vai poder me ajudar. E ela começou, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. Fez aquela prece em pensamento com fervor. E aí ela disse assim, claro que eu posso te ajudar. E tem uma coisa que te serve muito bem. E aí então ela abriu os dois braços assim e disse, olha o tamanho do abraço que eu tenho para você. E abraçou aquela moça como se abraçasse uma filha. E a moça saiu com os olhos marejados, porque a vibração de amor e de acolhimento da senhora foi tão grande que serviu. Foi a roupa que ela precisava para o espírito imortal que ela era. E aí então, auxiliando indistintamente, Jesus nos diz, toda vez que fizerdes a um destes pequeninos, é a mim que o fazeis. Então temos que ajudar sem fazer distinção, sem fazer predileção, sem escolher este ou aquele. Aí Emmanuel diz, não nos detenhamos em conflitos ou perquirições, quer dizer, muitas perguntas, muitas indagações sem proveito. Então é quando alguém chega nos pedindo auxílio e a pessoa diz, eu preciso de uma cesta básica, e a gente começa, mas por que você precisa da cesta básica? Onde você mora? Quantas pessoas tem na sua família? Primeiro a gente tem que acolher, socorrer, sem perquirições, sem nos determos em conflitos. Então, nós devemos abandonar aquela nossa postura questionadora e passarmos a auxiliar. E aí então ele termina dizendo, vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Então nós devemos seguir ajudando, esclarecendo, socorrendo e justamente orando e agindo é que nós vamos, a partir das nossas obras, fazer a nossa luz brilhar. Então, boa noite, seres de luz, e muito obrigada por terem vindo me dar esta oportunidade de servir de alguma maneira e ser útil dentro dessa doutrina tão maravilhosa que nos puxa, nos motiva
nos faz crescer todos os dias um pouquinho. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre.